Olá pessoal, paz, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Muito bem, vamos lá. Puxa vida, hoje a conexão da internet me judiou, né? Judiou mesmo. Tentamos fazer ali pelo YouTube, não deu certo, né? A conexão muito travada. Como eu disse, hoje, dia 8, né? De outubro, né? Sábado, nós estamos aqui, eu estou aqui na base da Jocum em Contagem. E aqui tem muita serra, muita coisa fechada, então o sinal ele fica meio truncado. Então eu tentei fazer ali ao vivo pelo YouTube, não deu certo, travou demais. Então eu vou gravar aqui, vou deixar essa aula gravada e vou postar aí para vocês assistirem a aula 3, tá? Do livro, né? As Sete Heranças de Deus, tá? Para quem quiser me seguir, me siga lá no Instagram, Centro de Excelência Missionária. No Facebook também, Centro de Excelência Missionária. E aqui no meu canal no YouTube, Pastor Ronaldo de Souza, você vai ver ali que tem a série, tem 3 séries ali, né, no canal aqui. Clica lá, vamos bater aí, né? Tô querendo alcançar aí um tanto de visualizações, né, de inscritos. E eu sei que Deus vai nos abençoar muito aí. Então, eu tenho ali aqui no meu canal, eu tenho a série da Heranças, Maldições Hereditárias, Deus e as Riquezas. Puxa vida, essa série é extraordinária, fala sobre princípios de primícia, dízimo, riqueza, entesourar riquezas. Dá uma sondada ali, dá uma sondada, clica ali, se inscreva, comente, me chame no WhatsApp. Também fiz uma série sobre a homossexualidade. O que a Bíblia fala sobre a homossexualidade no contexto bíblico, bem focado, bem baseado biblicamente. Dá uma olhada ali. E também, né, agora estou lançando aí a aula, né, das 7 heranças de Deus, está aqui. Você que quer adquirir o livro das 7 heranças, você pode adquirir pela plataforma da Amazon, a outra lá as plataformas de venda aí que tem a Amazon, da Americanas, dos trem tudo aí, né? Pela editora Eruditos, né? Tá aqui, ó, editora Eruditos, ó, tá vendo aqui? Do meu amigo, pastor Reinaldo Salvador, meu amigão, meu parceiro, que é o responsável, né, pela edição e pela distribuição e pela venda também do livro, tá? Você que quer adquirir o livro, pode acessar lá no Instagram, procura lá, Eruditos, né? Editora Eruditos, tá ali no Instagram, né? Pede lá, fala com a Tele, fala com o Renato, tá aqui o livro, né, para você adquirir. É um manual de mapeamento extraordinário. Hoje o livro está sendo assim requerido, né? Está sendo estudado assim nos seminários da Metodista, da Presbiteriana, alguns da Quadrangular já adquiriram também. Né? Tem a série que eu estou montando aqui. Não vou falar de todo o livro na série, porque também não há tempo hábil para isso. Mas está aqui, As Sete Heranças de Deus, um livro extraordinário, com vivência, com experiência de sala de atendimento, do SEM, da equipe, né, minha história, né, o fruto de 5 anos de pesquisa nessas áreas de aconselhamento e humanas, né, As Sete Heranças de Deus. E também você pode entrar lá no SEM, quiser agendar isso, um seminário. Nós temos seminários das 7 heranças, da IFOL 1 e IFOL 2, temos o 101, 102, 101 de Josué, 102 de Neemias, TDL, nós vamos ter um TDL agora em Taubaté, né, a turma de Taubaté lá, o pessoal da região de Taubaté, Pinda, São José, Jacareí, toda aquela região ali pode nos procurar, né? Vamos ter um seminário lá, vagas limitadas. Enfim, tem um tanto de coisa acontecendo aí. Então, eu vou dar sequência ao estudo, que eu comecei lá no YouTube, não deu muito certo, então eu vou gravar aqui e soltar lá. Então vamos lá. Eu tinha falado na última aula a respeito da primeira herança. Então, tivemos 2 aulas, você vai ver ali a aula 1 e a aula 2. A aula 1 eu falei sobre o padrão de Deus, né, os padrões que Deus estabelece. E na aula 2, que foi semana passada, eu falei sobre a primeira herança, o princípio da concepção humana, né, a herança da concepção. Eu falei sobre esses pontos aí. E, diante disso, eu estabeleci alguns pontos, que é honra e desonra, intenção e motivação. Então eu quero começar falando sobre a honra, o princípio da honra. Então vamos lá. Em Êxodo capítulo 20, verso 12, que é os 10 mandamentos, Deus estabeleceu ali o conceito da honra, tá? O princípio da honra. Então, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, o que é o conceito da honra?
O conceito da honra, o princípio da honra, o valor da honra, está atrelado muito à santidade sexual e a todas as áreas da minha vida. Então, quando eu falo dos princípios da concepção, eu falei isso semana passada, então eu tenho uma criança, né, um ser humano, um bebê, seja lá não que né, o início da história de uma pessoa tem que ser debaixo do princípio da santidade sexual, ou seja, a virgindade. A primeira relação sexual do casal tem que ser dentro do casamento, santidade sexual. Tem que estar atrelado aos fundamentos do casamento, ou seja, essa criança tem que ser concebida dentro das paredes protetivas do casamento. E tem que respeitar os conceitos das alianças de sangue, porque toda relação sexual é uma aliança de sangue, ok? Então, esse processo da santidade sexual está carregado de intenção, motivação, honra e desonra. Então, o que é essa honra? Baseado no princípio dos 10 mandamentos de Êxodo 20:12. É honrar os pais, tanto o meu quanto o da moça, honrar os meus líderes, se eu estou debaixo de um conceito de igreja, e honrar a Deus. Uau, mas existe isso ainda? Existe. E o conceito da honra é tão extraordinário que muita gente entende que honrar é você... É um princípio que não existe mais. Não, você está sendo quadrado, você está sendo demodé, isso não existe mais. Tanto existe que é um mandamento perpétuo. Tá no 10 mandamentos. Qualquer ser humano, qualquer mente pensante que tenha razoabilidade de raciocínio, entende que a honra se estabelece no ser humano. Quando você desonra, você abusa. Presta atenção nisso. Quando você desonra, você abusa. E se eu abuso, eu cometo um pecado. A desonra é um pecado, o abuso é um pecado, e isso vai gerar uma cadeia de abusos e pecados. Mas como que eu faço isso, pastor? Simples, eu vou te ensinar. Biblicamente, no livro, eu desenvolvi aqui, tá, o conceito da honra. Eu dei uma aulinha básica aqui sobre honra. Está aqui, na página 13. Tá? Na página 13, vocês vão conseguir enxergar aqui. Aqui, ó. Vendo aqui, ó, honra, aqui, ó, honra e desonra. Então, esse conceito da honra e desonra, eu até coloco aqui, eu vou ler aqui para vocês, funciona assim. A palavra bíblica para honrar, no hebraico significa hadar, né, hadar, que quando atrelado aos pais biológicos, significa preferir, honrar, ou seja, respeitar. Essa mesma palavra, hadar, quando aplicado ao princípio de Deus, significa como proeminência, senhorio, eu me sujeito ao senhorio dele. E quando eu pego essa palavra e aplico ao conceito de liderança, está atribuído por fidelidade, estar abençoado por alguém. Uau! Então, você está me dizendo, pastor, que se eu respeitar a palavra honra, eu estou caminhando nesses 3 vertentes? Sim. Tá bom, mas vamos entender que você não é crente, não é cristão, né? E você não está numa igreja, mas você é pai, você veio de uma família, você tem pai, tem mãe. E aí, pelo fato de você não fazer parte de um ministério, não significa que você não está debaixo das leis de Deus. Coloque isso na sua cabeça, viu? Pelo fato de você não fazer parte de uma igreja, de uma denominação de placa, isso não significa que você não pertence às leis que Deus estabeleceu para te governar. Então isso também embute esse conceito. Partindo do ponto bíblico e correto de que todas as pessoas pertencem a Ele, todas, né? Ele que dá a vida. Quando você sai com a tua namorada, o teu namorado, seja lá teu ficante, teu cacho, sei lá como é que você chama, que só aí já é uma desonra, né? Você atribuir à mulher valor, nome de fruta, de bicho, seja lá o que for. Isso é uma besteira, isso é uma ignorância. Mas você estabelece isso aqui, você tá, assim, vai sair com a menina. Quando você tem relação sexual com ela antes do casamento, até porque ela não vai ser tua esposa e nem o teu esposo, você já desonrou os pais dela e os seus pais. Ah, pastor, mas eu não tenho nada a ver com meus pais, eu odeio meus pais. Não interessa, você veio dele. Mas o conceito de honra não está atribuído se você gosta do seu pai, não. O conceito de honra está atribuído ao princípio de que você veio dele. Você deve a vida a ele. Então eu tenho que, no mínimo, honrar. E quando os pais sabem que os filhos, né, essa molecada esquisita, está fazendo esse tipo de coisa e não corrige, eles também desonram
o princípio de honra e de autoridade que Deus estabeleceu sobre os pais. Olha só a cadeia que se estabelece. E tem muitos pais, muitos líderes de igreja, muita gente fora do eixo que quer ser honrado, exige honra, mas eles não honraram lá atrás. Então é só você entender. Quer ver fazer uma perguntinha que vai gerar desconforto na sua família? Chega para o seu pai, para sua mãe, para o seu pai, como é que foi minha concepção? Como é que eu vim? Como é que eu fui? Como é que foi a notícia da minha gestação? Como é que foi a notícia da minha gravidez? Pergunta para sua mãe, para o seu pai, para você ver o desconforto que isso vai gerar. Por quê? Porque tem desonra. E quando isso acontece, né, aí engravida. Puxa vida, engravidei. E agora? E aí, agora, essa criança, né, pode ser até você, vai estar estabelecido debaixo desse princípio de desonra, e quem desonra morre cedo. Cada dia que você desonra um princípio, é um dia a menos na sua vida. Está na Bíblia. A Bíblia diz, se você honrar, você vai viver muito. Se você desonrar, você vai viver pouco. Então, quando você desonra os valores que Deus estabeleceu, principalmente na área sexual, você vai viver pouco. A não ser que você arrume isso aí, né? Vá para um aconselhamento, confesse os seus erros, traga a verdade, tá? Estabeleça esses valores. Aí eu me calo, aí Deus estabelece o conceito de perdão, de aliança, de reconciliação, que a gente vai falar isso mais para frente. Então, a desonra vai gerar em você esse conceito de problema. Então, toda a relação sexual feita fora da aliança do casamento é uma desonra, é um princípio quebrado. Isso vai dar problema. E por que Deus estabeleceu o conceito da honra? Simples. Por que eu devo ter somente relação sexual dentro do casamento e a bênção da concepção tem que ser exatamente atribuída ao princípio correto e honra? Simples. Porque quando você desonra, quando Deus falou assim, honra teu pai e tua mãe, e a gente atribui esse conceito de honra na área sexual, e não é só na área sexual, turma, você pode pegar esse conceito de honra e da área sexual, colocar na área sexual, colocar no dinheiro, colocar no relacionamento, colocar na finança, colocar no caráter, colocar na educação, blá, 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 blá. Você vai ver que isso vai funcionar. Por quê? Porque é um princípio universal. E aí quando Deus falou assim, honra teu pai e tua mãe para que você não te prolongue, para que te prolongue os dias na terra, ele está dizendo assim, a desonra, o que vai gerar? Imagine isso. Uma menina que perdeu a virgindade com 12, 13 anos. Isso é abuso, né? Aí ela passa desse cara, vai para outro, vai para outro, vai para outro, e no meio dessa caminhada de tragédia ela engravida. Primeiro que toda concepção feita fora da aliança do casamento é bastarda, é ilegítima. Segundo, que corre o risco dessa criança ser rejeitada. Olha o conceito da desonra. Terceiro, que ela pode ser morta, mata, aborto. Quarto, que o pai pode abandonar a mãe e a criança. Quinto, vícios. Essa moça pode ir para a área do vício por questão de culpa, de ressentimento. Será? Sexto, os pais podem jogar essa moça para fora de casa e vira uma marginal, uma drogada e a criança agora rebelde. Sétima, rebelião. Oitavo, abuso e assim vai. Olha o conceito da desonra. Quando Deus estabeleceu esse ponto da honra na área sexual, turma, puxa vida, ele está dizendo assim, espere um pouco, dá para segurar. O único homem que vai te tocar vai ser teu marido, a única mulher que você vai tocar vai ser tua esposa. Gênesis 2, 23 a 25 fala disso. Né? Adão dizendo, uma só carne, né? É uma comigo, é ossos dos meus ossos. Fala de se unir, unir fala exatamente isso. De você estar junto, aliançar, né? Uma só carne, mesmo produto derivado de. Puxa vida, a honra estabelece esse conceito de proteção, de graça, de vida, de valores. Realmente, né, eu vou ter, até biologicamente, meu corpo vai dar uma resposta quando eu tenho um conceito correto dentro da sexualidade, a minha mente vai dar uma resposta. Gente, o que não é do corpo, a mente não reconhece. Aprenda isso. Quando eu abuso do meu corpo, eu estou abusando da minha mente. Quando eu estabeleço equilíbrio na minha mente, eu estabeleço equilíbrio no meu corpo. Quando tudo que for fora do corpo, a mente não reconhece. Tudo que for fora dos princípios de Deus, os céus não reconhecem. E uma delas é a honra. A honra aplana os seus caminhos, protege
sexualmente, biologicamente, emocionalmente, espiritualmente, que é a base do livro. Eu coloco nesses 4 parâmetros. O casamento, como eu falei, o casamento ele tem essas paredes protetivas dos valores de Deus, da criança crescer, ser concebida dentro desse processo protetivo de Deus, né, moral de Deus, tá? Eu conheço, viajo o país aí, conheço algumas cidades que tem bairros que é só de mãe solteira. Isso é um absurdo. Tem cidades aqui que eu caminho, que eu fiquei conhecendo, que é um bairro inteiro ali, quadras e mais quadras de casas populares só para mães solteiras, sabe? Os caras, tanto é hoje, isso é uma cultura no nosso país que eu sou assim meio agridoce com isso, que a escritura de uma casa tem que sair no nome da mãe. Por quê? Porque olha o valor que nós estamos dando ao conceito de paternidade pai, que o pai bebe, fuma, vai embora, o pai pode ter outras mulheres, mas ele não pode tirar a casa da mãe por causa dos filhos. Olha o conceito que nós estamos vivendo de distorções. Aí nós temos agora vivendo um tempo aí de lideranças que respeitam esses valores morais e estão querendo bater panela dizendo que isso é ultrapassado. Imagina um trem desse. Isso nunca vai dar certo. Honra e desonra. A desonra vai estabelecer essas tragédias na concepção. Essa criança concebida fora da aliança do casamento, ela já foi concebida debaixo de uma desonra. Tá? E a desonra vai gerar problemas. A desonra vai gerar uma série de conceitos, né, que vai de repente perpetuar por muitos anos, estabelecer-se por muitos anos na vida dessa criança. Junto da desonra vem as mentiras, as falsas crenças, os enganos, as vergonhas. E dependendo de como foi e onde foi a concepção dessa criança debaixo dessa desonra, vai acarretar até mesmo perseguições espirituais que podem gerar loucura e o fim de uma geração. A desonra. Pode reparar que quando só você fazer uma pesquisa, como eu já falei, né? Pergunta pro teu pai, pra tua mãe lá, como é que foi a concepção para ver como é que vai ser. Você vai começar a fazer até no livro, ao ler o livro, você vai começar a buscar na memória, puxa vida, nossa, foi isso mesmo, não é que é assim mesmo. Por quê? Porque você começa a ser iluminado. Quando a Bíblia fala de trevas, não está falando só do reino de Satanás, está falando de ignorância. E é isso que Satanás quer que nós ficamos, debaixo de uma ignorância. Luz fala de esclarecimento, sabedoria, por isso que Deus é o Pai das luzes, porque Ele dá sabedoria e nos leva ao entendimento. Um povo com entendimento, ele transforma toda a sua realidade. Um povo na ignorância, nas trevas, acaba sendo escravizado. Tá? Então, quando você estabelece o conceito da honra, não, eu vou honrar meu pai, vou honrar minha mãe, não vou dizer que você não pode namorar. É biologicamente correto você ser atraído pelo sexo oposto, né? Isso é biologia. Mas a intenção, que é o que eu vou entrar agora, a intenção que é julgada. Então você pode, assim, Deus nos fez assim, a nossa biologia foi essa, eu ser atraído pelo sexo oposto. Um homem casa com mulher e mulher casa com homem, acabou, não tem conversa. Mas a intenção disso é avaliada. E a intenção anda de mãos dadas com a honra. Tá? Intenção, princípio correto, intenção correta vem de mãos dadas com a honra. Isso é um ponto que você tem que, no mínimo, parar. Tá? E eu quero ser honrado sendo que eu não honrei. Para eu ser um bom pai e ter o respeito dos meus filhos, eu tive que ser um bom filho e honrar os meus pais. Nós temos uma fala na nossa caminhada com a equipe aqui do SEM e pessoal todo, que às vezes você vê aí, né, os vozinhos de 70, 80, 90 anos, né, vigoroso, conversando, vivendo, a gente fala, esse é honrar os pais. Porque é bíblico, viu? Se você me honrar os pais, você vai viver longe. E como você vê antigamente, embora tivesse muitos abusos, os filhos, né, respeitavam muito os pais. Bênção. E hoje eu tô com 44 anos, hoje eu dou bênção para minha mãe, peço bênção para os meus tios, né, peço bênção para as minhas tias, benção a tia, benção a mãe. Minha mãe é crente, eu sou pastor, mas antes de ela me dar a paz do Senhor, eu peço a benção para ela. Eu ligo para minha mãe, benção a mãe, Deus te abençoe, meu filho. Mãe, aí assim eu vou, e vice-versa, né? As pessoas têm que viver debaixo desse conceito. Honra. Então a honra vai trazer essas proteções, a honra vai trazer esses valores, e tudo que é bom demais é ruim. Tá? Também cuidado para você não
virá um idólatra. Então, o primeiro ponto que rege a santidade sexual é a honra. A minha primeira relação sexual tem que ser dentro da aliança do casamento. Santidade sexual vem carregado de honra, proteção, graça, misericórdia, beleza, saúde física, saúde emocional, sanidade mental. O sexo ele vem carregado desses valores. O sexo vem de Deus, traz o caráter dele, vem estabelecido debaixo desses valores, né? Esses conceitos de bênção na concepção desenvolve, né? É impressionante como as paredes do casamento, as proteções dos princípios do casamento, eles reservam, eles resguardam, eles protegem os filhos, até mesmo de doenças, né? O útero é aquela... aponta até para o caráter de Deus, né? O Deus que guarda, o Deus que cuida, né? A parede do útero é aquele processo de cuidar, de proteger. A gente vai falar isso lá na herança da gestação. Doenças são guardadas, são evitadas, o processo biológico da criança é estabelecido emocionalmente também, maturidade, tudo isso dentro da aliança do casamento. Dentro desse processo de santidade sexual, dentro desses valores da santidade sexual. Isso tem que ser estabelecido de uma maneira muito coerente, né? Muita gente aí, essa turma doida, esses malucos aí que só falam bobagem, são seguidos por um tanto de gente mais maluca ainda, dizem que não, que você pode fazer o que você quiser, o corpo é seu, meu corpo, minhas regras. Seu corpo, sua responsabilidade, suas consequências. Tá? E a Bíblia estabelece isso. Abuse do seu corpo para ver se você não vai pagar no próprio corpo as consequências do seu abuso. Desonre o seu corpo para ver se você não vai pagar no seu próprio corpo as consequências da sua desonra. Para com isso. Estabelecer esses valores é extremamente poderoso diante dos conceitos que Deus estabeleceu de honra e desonra. Um outro assunto da santidade sexual é a intenção e motivação. Olha só. Toda a atração é biológica. A intenção é moral. O que Deus julga, Provérbios 16, 1 e 2, é a intenção do coração. Tá? A intenção do coração. Deixa eu ver se daqui está minha Bíblia. Está aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Na Bíblia, você vai ver aqui Provérbios. Aqui, ó. Vamos lá. Provérbios 16, pode pegar aí na sua Bíblia, que você vai achar. Aqui, ó. Provérbios 16, versos 1 e 2. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Ou em outras traduções, ele vê a intenção do coração. Então, a intenção, pessoal, estabelece esse conceito de avaliação. Então, Deus vai julgar a sua intenção, não a sua motivação. Então, a conta é assim, se a intenção é correta e a motivação é errada, a conta não vai fechar, vai ter problema. Se a intenção, né, o princípio for correto e a motivação correta, beleza, você vai longe. Se a motivação tiver errado, o princípio, a intenção tiver errado, o princípio errado, mas a motivação correta, a conta não vai fechar. Se a motivação errada com o princípio errado, também a conta não vai fechar. Tá? Então, avalie isso. Intenção, motivação. Isso vem carregado dos valores das heranças, principalmente no princípio da santidade sexual, que aí é o conceito da concepção humana. O início da sua concepção tem que estar atrelado a esses valores, ok? Outro ponto que eu quero estabelecer aqui para vocês é que quando eu tenho uma motivação correta e um princípio correto, isso vai me gerar vida. E aí entra novamente no conceito do casamento e da área sexual. Então, a área sexual ela é encarregada de intenção e motivação. A área sexual ela é poderosíssima porque ela pode estabelecer o legado de bênção sobre a vida de uma geração ou um legado de desordem sobre a vida da mesma geração.
Então, quando os pais, os jovens escolhem honrar com uma intenção correta o princípio da área sexual, o início da história de uma pessoa vai estabelecer isso, vai começar de maneira correta. E ele vai ser carregado de bênçãos. Tá? E eu não estou falando de crente, eu estou falando daquela pessoa que entende, que tem um pouco de inteligência, e não precisa ter muita inteligência para isso não, tá? Um pouco de inteligência para caminhar nesses valores, ele vai entender que se ele honrar, se ele tem uma intenção correta, se ele estabelecer a motivação correta, toda a sua geração vai viver isso, porque a Bíblia fala que Deus visita isso até 1000 gerações. Eu faço beneficência até 1000 gerações. Na Bíblia nós temos alguns episódios que relatam o ponto de motivação e intenção, honra e desonra. Vamos pegar aqui o caso clássico de José, quando ele está dentro da casa de Potifar. Lá ele passa a viver, né, administrando toda a casa de Potifar, mas a mulher de Potifar agarrou nele, gostou dele e vai para cima dele, ela pega com força. Ele estabelece exatamente esse princípio de honra. Eu não posso desonrar o seu esposo, eu não posso desonrar a minha herança, eu não posso desonrar Deus. E ele apela para a motivação da mulher. Olha, você é casada, posso pegar em qualquer área aqui, menos na senhora, isso está bem claro para mim. A senhora tem que se dar o valor, se dar o respeito. Mesmo assim, a intenção da irmãzinha e a motivação da irmãzinha corrompida forçou o próprio José a fugir. Claro, ele fugiu numa situação meio esquisita, a Bíblia não relata com, com detalhes, diz que a capa ficou. Mas será que ele ficou pelado? Não importa, só sei que ele caiu correndo. Por quê? Porque ele preferiu viver o conceito da honra. Aí vocês conhecem a história, ele foi parar lá na prisão, e lá na prisão ele continuou honrando a Deus, honrando a herança, honrando a família, o princípio correto, a ponto de que Deus criou um cargo no Egito que nunca tinha, que foi governador, e colocou o cara lá, porque ele honrou as pequenas coisas, Deus honrou ele nas grandes. Uau, isso é muito legal. Um outro ponto de motivação e intenção, honra e desonra, está no atrelado ao conceito de Davi. Davi, quando quer trazer a arca, 2 Samuel 6, isso é 2 Samuel 6, ele quer trazer a arca, ele tem a motivação correta, mas a intenção errada, ou o princípio errado. Por quê? Porque a arca não podia vir no carro de bois, tinha que vir no ombro dos homens. E ele erra ali. Então a motivação dele de ter Deus com ele é nobre, de honrar a Deus, nobre, né? Mas o princípio, a intenção assim valorizada, o princípio que regeu essa motivação dele estava errada. E alguém morreu. Agora imagine isso na área sexual. Se você estabelecer esses valores na área sexual, a santidade sexual, puxa vida, como isso deve ser ensinado nas escolas. Isso deveria ser ensinado e deve ser ensinado nas escolas. Ensinar essa rapaziada, essa turma, essa geração, que nós somos responsáveis por doutriná-las, cuidá-las, discipulá-las, né? De estabelecer esses valores. Não ficar distribuindo camisinha, ensinando a fumar maconha e dizendo que o corpo é seu, faça o que você quiser dele. Não faça isso, isso está errado. Eu sou contra isso e vou bater sempre nessa tecla. Eu sou a favor de uma reforma na educação brasileira. E vai começar por mim, eu estou trabalhando para isso. Intenção, motivação, honra, desonra. Uau! Isso é muito sério, isso é muito forte. Isso guarda o coração, isso guarda a nossa história, isso guarda a nossa, os valores espirituais de Deus para nós. Isso está no livro. O outro ponto que eu quero enfatizar, como já disse, a honra, a desonra e a motivação e intenção errada vão gerar também uma aliança de sangue contaminada. Eu falei isso lá na aula passada, eu disse, gente, olha só, somente 4 alianças de sangue que Deus aceita. Quais são essas 4 alianças de sangue? A mãe com a criança através do cordão umbilical, a mãe com a criança através do nascimento, a aliança de sangue no casamento, que é isso que eu estou falando aqui do ato sexual, da virgindade, e a aliança de sangue de Cristo com a igreja. Quando esse padrão é quebrado, de alguma forma, certamente se identificará os problemas. E pode passar a limpo aí que você vai achar. Dentro do contexto da herança da concepção,
e relacionando a santidade sexual, ao se esforçar corretamente em descobrir onde, como e o que foi falado na minha concepção, na sua concepção, irá ajudar a desatar diversos pontos do mapeamento e até mesmo ser a chave de questões onde pessoas que já passaram por processo de aconselhamento, libertação, mapeamento, oração, quebra de legalidade, mas ainda não conseguem entender o porquê que não se ainda estão presas a manias, a crenças, a vícios, comportamentos, pensamentos que reprovam, desaprovam a conduta de ministério, são viciados em comportamentos. Por quê? Porque pode ser que a sua concepção foi feita fora dos princípios. Intenção, princípio correto, motivação correta, honra, desonra. Tá? Então, e quando eu falo da concepção desse processo, eu tenho que avaliar 3 áreas. Quais são? O local que foi dada a concepção, geralmente a mulher sabe, não é? Foi ali que eu engravidei. O local, o espaço geográfico. A palavra que foi lançada, né? Você pode ver que tem mulheres, a gente até faz um estudozinho aqui, eu vou fazer esse estudo semana que vem, sobre os filhos de Jacó, Leia e Raquel. Como isso embute muitas coisas. Né? O que foi falado, principalmente quando descobre que está grávida, né? Não dentro do casamento, mas fora. E a aliança de sangue, existe uma aliança de sangue. Então, um mapeamento eficaz, o processo correto, os fundamentos corretos, eu preciso andar nesses trechos, tá? Andar nesse caminho. Onde eu fui concebido, o que foi falado quando eu fui concebido, tá? E a aliança de sangue, o sangue da virgindade do rapaz, da moça, né? Onde que o local, o que foi falado, a mentira que eu contei para ter relação, a mentira que eu contei para dizer que eu não tive a relação. Essa criança, quando a mulher descobre que está grávida, já lança, né, um problema. Temos um problema. Então, o início, o início da sua história precisa ser avaliado nesse ponto. Eu estou lendo isso aqui, está na página 17 do livro. Tá? Amém, turma? Então, aqui só para enfatizar esse conceito de herança, tá? E aí, no livro aqui eu até coloco, quem quiser dar uma olhada depois lá, como o local conta muito, o local praticado, né? Até faço aqui, pode reparar, né? Que locais que tem sangue, aborto, desova de corpos, pode reparar motel, prostíbulo, terreiros, lugares de despacho, são locais assim que geralmente não vai para frente, está sempre sucateado, está sempre sendo desonra. Quando a gente fala de mapeamento de cidades, você pode reparar que boa parte das cidades, as entradas da cidade, ou tem cemitério ou tem motel, ou tem cemitério ou tem motel. Você vê que isso fala muito, né, do conceito da cidade. Eu sou, assim, a gente está mapeando algumas cidades no país e algumas coisas você é bem clara, né? Você vai entrar numa cidade, você vai ver ali um motel, né? Perto da cidade tem um motel. E motel é um lugar contaminado, né? Não estou dizendo que eu sou puritano, não é isso, nem quadrado. Mas você pode reparar que um motel é um lugar assim onde muitas adolescentes engravidam, depois vai para o aborto, muitos casos de adultério se estabelecem, homossexualidade, abusos, mentiras, uso de drogas. E o cara que vive de motel, dono de motéis, dono de bordéis, você pode ver que são pessoas que vieram dessas áreas bem degradadas na área da sexualidade. Eu vou falar com bastante experiência, eu já mapeei alguns proprietários que se converteram, que tiveram essas áreas. Quando você vai ver a concepção deles, quando você vai ver a história deles, totalmente fora do eixo, desonra embaixo de desonra. Uma vez eu atendi um rapaz que ele tinha uma rede de motéis, tinha 4 motéis numa cidade, e a origem dele foi exatamente isso, né? A mãe saiu com o namorado engravidou ela, curiosamente dentro de um motel, aí abandonou ela, e assim, nossa, foi uma tragédia, e esse cara depois virou o quê? Dono de motel, né? Foi resgatado e tudo mais. Então, estradas também contam isso. O corpo humano, né, é uma
um território, isso está no livro também, né? As palavras que são lançadas, né? O que é falado quando descobriu que estava grávida, o que é falado, mulheres que querem segurar amantes na gravidez, mulheres que fazem pactos com entidades para engravidar, perdem, né, negociam a virgindade com entidades espíritas para engravidar. Puxa vida, como isso é problemático. E pode ser redimido, lógico que pode ser redimido, mas tem que ser bem mapeado, bem estabelecido. Eu não estou criando doutrina, eu estou somente ensinando na Bíblia, no livro, o que a Bíblia nos dá respaldo, né? Então, quando eu não discerno os sintomas e desconheço essas leis, a quebra do primeiro princípio da herança da concepção, que eu chamo aqui de santidade sexual, vai gerar desordens emocionais, físicas e espirituais, fazendo com que a vida da pessoa se transforme literalmente em um inferno, tá? Assim, é uma tragédia atrás da outra. Então, herança da concepção, terceira aula aqui que eu estou colocando para vocês do livro das 7 heranças, falando de intenção e motivação, honra e desonra e essas alianças de sangue. Bem, turma, então daí mais um pouquinho do livro, tá? Sábado que vem, se tudo correr bem, a gente transmite ao vivo pelo YouTube também. E eu vou estar aqui para dúvidas. Você que quer comprar o livro, vou enfatizar, me siga nas redes sociais, Centro de Excelência Missionária no Instagram, Centro de Excelência Missionária no Facebook, tá? Meu canal no YouTube, clica lá, siga-nos, tem bastante coisa boa vindo, inclusive um documentário sobre os bastidores, né? Como que funciona um processo de atendimento e mapeamento. A gente estou já gravando ele. Eu vou lançar ele por episódios aqui no YouTube. Só quem tiver no canal no YouTube que vai poder assistir. Não vai ser pelo Instagram, vai ser somente pelo YouTube, tá? Então assine aqui o canal, clica aqui nas notificações, sempre tem coisa boa chegando aí. E eu vou fazer, já comecei a gravar os bastidores de como funciona a leitura de ficha, o atendimento, a equipe, você vai ver os testemunhos da equipe, como que funciona. É muito legal, sem cortes, né? Um negócio assim muito bacana, bem inspirador, que vai mostrar aí também como que funciona o processo de aconselhamento e libertação, né? Desmistificando tudo isso, né? Que é demônio, aquela coisa toda. Tem uns capetinhos ali, mas nós dá jeito ali, Jesus dá jeito, né? Nos siga lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Adquira o livro As 7 Heranças de Deus, pela editora Eruditos, né? Tem não só o meu, tem da pastora Sandra Ramalho, tem do Subirá lá, tem do Alcione, tem do Pastor Cote, tem um tanto de autor bom lá. A gente está junto, ou nas plataformas de venda da Amazon, da Magazine, da Americanas, né? A gente está caminhando aí. E vem aí, então, esse lançamento que eu vou fazer dos bastidores da libertação, tá? Vou lançando aqui os episódios, né? O começo, meio, fim e o pós. E qualquer dúvida que você precisar aí, me chame no WhatsApp, me chame pelo e-mail, né? O ministério 100 com 2m, @gmail.com. Os alunos aí das nossas escolas no país todo. O TDL agora em Taubaté, né? Venha, vamos estudar ficha, serão 10 dias intensivos, 12 dias intensivos de estudo, lá em Taubaté, vagas limitadas, né? Vai ser um tempo muito bom. Tá bom, pessoal? Beijo pra vocês, a gente se vê sábado que vem.